Portal Segunda Edição está de volta. Veja agora um resumo da sessão plenária de hoje e o que foi destaque entre os pronunciamentos dos deputados maranhenses. O deputado Cristóvão Filho destacou a necessidade de criação do curso de graduação em estatística na Universidade Estadual do Maranhão. Fazer essa indicação para que o governador autorize a criação desse curso na universidade, uma vez que, repetindo, que a universidade tem essa estrutura e pode formar profissionais que venham realmente atender a demanda do mercado e, com isso, com certeza, senhor presidente, o Estado do Maranhão vai se desenvolver mais e vão poder ter mais ofertas de emprego nessa área da estatística que é tão carente e carece de profissionais. O deputado Toca Serra destacou o empenho do governo do estado com a infraestrutura na cidade de Pedro do Rosário. Pedro do Rosário está de parabéns, o prefeito está de parabéns. Quero parabenizar o governador do estado do Maranhão, governador Flávio Dino, parabenizar a Creito Noleto por ter acolhido a minha indicação e ali as coisas estão acontecendo na minha querida cidade de Pedro do Rosário. O deputado Rafael Leitor destacou o anúncio feito pelo governo do estado em reformar 60 escolas no Maranhão. Não é só apenas uma região, serão 60 escolas durante todo o Maranhão. É um processo administrativo que se dará através de uma adesão de uma ata de registro de preço do Tribunal de Justiça, que dará celeridade maior às contratações e ao início dessas obras. Então nós ficamos aqui muito satisfeitos, esperamos que ocorra com êxito todas as reformas e que sejam entregues para o próximo ano letivo de 2016, para que o nosso alunado tenha uma condição estrutural muito melhor. O deputado Adriano Sarney usou a tribuna para denunciar agressões entre vereadores na Câmara Municipal de São Luís. Eu acho que quem tem que acusar e quem tem que confirmar o que aconteceu na semana passada é a população do Maranhão, em especial a população de São Luís. Tenho recebido inúmeras ligações no meu gabinete de entidades dos direitos humanos, de entidades da comunidade negra de São Luís, do Maranhão e do Brasil. A Procuradoria-Geral do Estado criou esse ano o Núcleo de Combate à Improbidade Administrativa. Até outubro desse ano foram propostas ações que pretendem devolver aos cofres públicos do Estado quase R$1 bilhão. E para conversar sobre essa e outras ações, está aqui nos estúdios do Portal da Assembleia, segunda edição, o Procurador-Geral do Estado do Maranhão, o senhor Rodrigo Maia. Seja bem-vindo ao Portal, procurador. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Eu começo perguntando sobre como funciona esse núcleo de improbidade administrativa. Bem, em primeiro lugar, esse núcleo ele é um núcleo permanente, formado por procuradores e servidores da Procuradoria, em que eles, com base em informações emitidas de órgãos de controle interno da administração pública, especialmente a Secretaria de Transparência e Controle, criada esse ano, e do controle externo também como Tribunal de Contas, nós fazemos uma análise dessas informações técnicas para identificar a existência de algum ato considerado como em curso na Lei 8.429/92, que é a Lei de Improbidade, e a partir daí nós ajuizarmos as ações cabíveis, inclusive com medidas cautelares de bloqueio de bens e quebra de sigilo, para que nós tenhamos mais chances de reaver o eventual produto do ato de corrupção praticado. Certo. E de que forma que a Procuradoria-Geral ela trabalha e estabelece parcerias com outros órgãos, tanto com o Tribunal de Justiça como os outros órgãos públicos do Estado? Bem, desde o início do governo, nós temos feito uma política muito forte de cooperação com outras instituições cuja atuação institucional ela tem no combate à corrupção um dos seus principais pontos de atuação. Nesse sentido, nós estreitamos muitos os laços com o Ministério Público Federal, com o Ministério Público Estadual, com a Controladoria Geral da União, outros órgãos do próprio Poder Executivo que hoje atuam de forma coordenada conosco, como a Secretaria de Transparência e Controle e a própria Secretaria de Segurança Pública, que criou também uma Superintendência de Combate à Corrupção, de modo que esses esforços possam dar uma maior escala para a nossa atuação e dessa forma nós temos mais eficiência, em primeiro lugar, na obtenção de informações
para buscar a responsabilização desses agentes e também criar uma rotina virtuosa de compartilhamento de informações e de eventos, como nós realizamos no início desse ano, o primeiro simpósio estadual de combate à corrupção, que nós utilizamos como instrumento de compartilhar ideias e discutir temas que possam melhorar a atuação de cada uma das instituições que tem esse foco. Perfeito. Nesse núcleo de improbidade administrativa especificamente, quais foram já os êxitos alcançados, né? E se existe algum tipo de planejamento para os próximos meses e até para o próximo ano? Bem, nós desde o início focamos buscando coibir os ilícitos de maior gravidade, né? Claro que, lamentavelmente, a improbidade, ela precisa ser dito, ela era uma prática muito comum em gestões passadas, especialmente na gestão anterior. É preciso ser dito, e há muitos relatórios que apontam isso, e nós temos nos concentrado naqueles ilícitos mais graves, e a partir daí propondo ações onde nós, como já havia dito, buscamos fundamentalmente tentar bloquear bens para que ao final, quando da procedência dessas ações, porque nós temos muita tranquilidade quanto à procedência das nossas ações, todo trabalho é muito criterioso, é muito cuidadoso, nós teremos como reaver o produto desses recursos, para nós retomarmos para o erário público, exemplo que alguns outros órgãos já fazem, como a Advocacia Geral da União já faz isso no âmbito federal. Nós nos espelhamos nesse modelo para tentar ressarcir desse modo o erário contra esses ilícitos praticados. Perfeito. Especificamente, procurador, eu queria falar sobre os casos da Constran e da Secretaria de Saúde do Estado. Sim. De que forma foi a atuação da Procuradoria nesses dois casos? E no caso da Constran, em primeiro lugar, nós identificamos algumas impropriedades técnicas nos atos administrativos que culminaram no pagamento do precatório. E dessa forma, nós conseguimos, inclusive judicialmente, uma redução significativa do valor que a Constran ainda cobrava do Estado, em relação a um remanescente dessa suposta dívida que eles tinham com o Estado do Maranhão. Em relação à Secretaria de Saúde, a Secretaria de Saúde é de longe, talvez um dos órgãos da gestão passada, onde nós encontramos mais elementos que nos motivaram a propor ações de improbidade. São sempre valores vultosos, né? São valores de vários milhões e milhões de reais, razão pela qual nós focamos principalmente em buscar identificar esses desvios praticados em relação à Secretaria de Saúde, principalmente em cooperação com outros órgãos, inclusive órgãos federais. Nesse ponto, uma das primeiras ações que nós propusemos, que já até uma decisão que foi mantida por Brasília de bloqueio de bens de quebra de sigilo, ela tem sido conduzida em parceria com o Ministério Público Federal. Nós focamos, portanto, esses casos específicos da saúde, porque são valores maiores e porque saúde é uma questão de grande relevância. Então, para nós é muito importante, até pelo caráter pedagógico, fazer um corte em relação a esses atos praticados e buscar, desse modo, mandar um sinal para a sociedade que esses tipos de atos não serão mais tolerados na atual quadra que o Estado vive. Então, nós focamos nesse ponto. É importante esses tipos de ações e essa informação à sociedade. Outras ações da Procuradoria que foram realizadas foi na Secretaria de Educação, garantindo a realização do concurso público para professor, né, e também o início do ano letivo, e também na Segurança Pública com um termo de compromisso para a construção e reforma das unidades prisionais, que é um problema que o Maranhão vive há muitos anos, né, e também o cumprimento da Lei de Execução Penal. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essas duas abordagens. Bem, em todos esses casos, a Procuradoria, como é o seu papel instrumental, ela atuou como um interlocutor perante os órgãos, que é o fim do qual nós conseguimos celebrar esses acordos. No caso da Secretaria de Educação, foi feito um acordo com o Ministério Público da Educação, para que nós, sabendo dessa realmente dificuldade que há dos contratos temporários, da necessidade do concurso público, nós pudéssemos fazer uma substituição gradual, considerando a própria dificuldade econômica que passa o Estado do país nesse momento. Desse modo, nós fizemos esse acordo para que o concurso fosse feito em etapas diferentes, né? Um concurso agora e um outro concurso em 2017, para que nós possamos subir de forma escalonada esses cargos. São mais de 1.500 professores. 1.500 professores agora e mais outros 1.500 professores em 2017. E no caso da segurança pública, da construção dos presídios? Do caso da segurança pública, houve uma interlocução mais ampla, porque foi um acordo feito com o CNJ,
Nós participamos da análise desses termos, desse acordo, junto com a Secretaria de Gestão e Administração Penitenciária, que culminou na assinatura desse acordo ainda no primeiro semestre, com a presença do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Lewandowski, que é também presidente do CNJ, né, para que, em conjunto com o governador, com a presidente do Tribunal de Justiça e outras autoridades, nós pudéssemos formalizar esse compromisso e melhorar efetivamente o status da situação penitenciária do Estado do Maranhão, que nós já temos números muito expressivos em relação a, principalmente, o ano passado, nós tivemos casos de decapitações e várias rebeliões que foram noticiadas, inclusive, na imprensa nacional. Em função desse esforço continuado de todos esses órgãos envolvidos, dessa repactuação, o Estado conseguiu melhorar significativamente esses dados da segurança pública, que foi também uma outra vitória importante do Estado em relação a esse trabalho de cooperação com outras instituições. Perfeito. Procurador, outros núcleos foram criados, entre eles o de precatórios e o de grandes devedores. Explique para a gente sobre essas ações da Procuradoria nesses outros dois núcleos. Bem, no nosso planejamento, havia uma dúvida quanto aos cálculos que eram feitos dos precatórios, e a Procuradoria ela tinha muita dificuldade para poder questionar esses cálculos, porque nós não tínhamos uma divisão de cálculos para fazer essa revisão. O que nós tínhamos eram contratos de contadoria que não eram suficientemente adequados para atender esse objetivo, considerando a grande massa de processos de precatória do Estado. E havia muita dúvida quanto à correção desses cálculos. Tanto é verdade que o Conselho Nacional de Justiça, quando veio ao Maranhão, ele, em um relatório que é público, que foi divulgado pela instituição, ele apontou a existência de várias divergências em cálculos apresentados. Então, todos esses fatores... Esses cálculos estão sendo revistos? Todos esses cálculos estão sendo revistos pela Procuradoria, através de um núcleo que nós estruturamos com contadores, que hoje trabalham num setor específico da PGE, cerca de 6 contadores, que têm se debruçado não só sobre os precatórios, mas também sobre as requisições de pequeno valor, mesmo as execuções feitas contra o Estado. E nós temos encontrado, em média, diferenças em alguns processos dos cálculos apresentados pelas partes de até 30%. Para se ter uma ideia, isso dá, desde janeiro para cá, pelas nossas contas, cerca de uma economia de 95 milhões para o Estado, que haviam sendo pagos sem que houvesse um questionamento por parte do Estado. E, paralelamente a isso, nós também reduzimos o custeio do Estado, porque a substituição desses contadores contratados, através de contrato com pessoas jurídicas, por contadores nomeados com cargos públicos dentro da Procuradoria, representou, inclusive, uma economia para o Estado. De modo que foi também muito importante para a economia do Estado nós fazermos esse trabalho de revisão desses cálculos. Procurador, eu queria agradecer a sua presença aqui no Portal Segunda Edição e deixar aberto o nosso espaço para qualquer informação e necessidade que a Procuradoria julgar importante para esclarecer a sociedade maranhense. Nós que agradecemos, desejamos boa tarde a todos. Muito obrigado. Você pode rever a entrevista com o Procurador-Geral do Estado, Rodrigo Maia, no site da Assembleia, que é al.ma.leg.br. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já com mais notícias para você.